Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, que bom que é poder contar consigo para mais um episódio das Segundas de Conversa, o seu programa de Literacia em Saúde. Seja muito bem-vindo. As Segundas de Conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro, o Canal S+, e a TSF. Hoje falaremos do tratamento do doente com cancro. Sabemos que esta é uma doença pesada, com tratamentos exigentes, pelo que hoje vamos dar-lhe a conhecer as diferentes abordagens que existem no combate ao cancro, como é que estas são escolhidas em função do doente e do tipo de cancro que estamos a falar, que efeitos secundários é que podem ser experienciados e qual o futuro desta área. Vamos também ainda abordar a importância dos ensaios clínicos em Portugal e no mundo. Contamos com a presença de António Melo Gouveia, farmacêutico, que nos vai conduzir ao longo desta viagem. Muito obrigado, António, seja muito bem-vindo às Segundas de Conversa. E começo por lhe perguntar se todos os cancros se tratam da mesma forma. Pronto, é uma resposta simples, não. Tem que me ajudar um bocadinho mais, não pode ser só assim. Agora, desenvolvendo. Claro Eu penso que o tratamento do cancro pode ser visto, tem dois níveis. O nível de tentar atingir a cura, o nível de tentar, quando não se consegue a cura, melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm a doença. Basicamente, a cura depende muito do diagnóstico atempado, da intervenção cirúrgica, no caso dos tumores sólidos, do tratamento correto no momento certo. Essencialmente, cirurgia e radioterapia são cruciais para conseguir a cura, com algum apoio dos medicamentos, que no fundo eu sendo farmacêutico, que é a área que eu conheço melhor, mas tenho a noção que as outras áreas são fulcrais. Mas diga-me uma coisa, há então mais do que um tipo de abordagem possível para tratar o cancro, é isso? Sim, eu costumo, quando estou a explicar aos alunos da faculdade que vão estagiar nos hospitais onde passo, costumo dizer que, basicamente, em termos de medicamentos, há três maneiras de tratar o cancro. Então? A primeira é dar aquilo que normalmente chamamos de quimioterapia. São medicamentos que mexem na reprodução das células do cancro, ou seja, partindo do princípio que as células do cancro se reproduzem de uma maneira diferente, mais rápida, mais agressiva do que as células normais do organismo. E, portanto, vamos dar quimioterapia para interferir nessa reprodução. Então, o que a quimioterapia vai fazer é interferir no crescimento da célula, na multiplicação da célula? Na multiplicação das células, de uma forma muito grosseira e por diversos mecanismos de ação. Há várias quimioterapias, todas com mecanismos diferentes, normalmente combinam-se para evitar resistências, e isto é o pilar base do tratamento medicamentoso do cancro. Mas quando fala em resistências, quer dizer que, de algum modo, as células aprendem a É uma questão ecológica. É uma questão ecológica. Okay. Ou seja, imagine, se eu tiver uma população de células todas iguais, aquilo não é um cancro. Deve ser um tumor benigno ou outra coisa qualquer. As células de uma doença oncológica não são todas iguais. Por isso é que é difícil tratar? São heterogéneas, é uma população. E, portanto, eu vou tratar, imagino que eu consigo tratar a população dominante. Naquele ecossistema que é a doença, outras populações que não eram dominantes vão passar a ser e o tumor reaparece. E, portanto, eu vou usar vários mecanismos de ação. E ainda estou só na quimioterapia, dita clássica, ou citotóxicos, eu prefiro o termo citotóxicos, que vão estar a mexer na reprodução celular. Isto vai dar as reações adversas bem conhecidas, que têm a ver com as outras células do nosso organismo que se reproduzem depressa. Por exemplo, as que fazem crescer cabelo, e aparece a alopécia, as células das mucosas, como na boca, por exemplo, e aparecem todos os problemas de mucosites. Portanto, há todo um conjunto de coisas que estão associadas ao mecanismo de ação dos fármacos, uns mais, outros menos. Então, mas eu falava há bocadinho de uma população que tem um caráter heterogéneo. Quer então isto dizer que eu, para tratar determinado tipo de cancro, tenho que utilizar mais do que um fármaco? Sim. Okay. Sim, eu, sei lá, pensando num cancro do sangue, infelizmente relativamente frequente, que é o linfoma, o tratamento padrão são 5 medicamentos. Que são dados em conjunto ou em separado? Sim, em conjunto.
Em conjunto, quer dizer, não vai tudo no mesmo saco. Com certeza. Mas, sim, é um tratamento sequencial, é um R-CHOP. Para conseguirmos, então, de algum modo, abranger os diferentes tipos de Para células. tentar o máximo. Aliás, este exemplo que eu lhe estou a dar já tem uma segunda forma de tratar o cancro. Mas eu queria só acabar a primeira, a quimioterapia, que continua a ser a base do tratamento. E é importante passar esta ideia. Eu queria um tratamento que não metesse quimioterapia, mas é que os tratamentos mais eficazes metem quimioterapia e outras coisas. Em muitas circunstâncias. A segunda forma, e como digo, isto é muito simplista, mas de alguma forma traduz o que se passa, é procurar um mecanismo qualquer nas células oncológicas que seja diferente das células ditas normais. Sei lá, um motivo, uma mutação qualquer que leva a que aquelas células não morram quando deviam morrer. Todas as células têm um tempo de vida e aquelas normalmente têm um tipo de vida maior. E se interferirmos num mecanismo desencadeado por essa mutação, conseguimos que elas morram. Isto são as chamadas, a indústria farmacêutica chama-lhe terapias-alvo, ou targeted therapies. Mas conseguimos atingir especificamente esse mecanismo sem fazer mal às células que são boas? É como às vezes nas guerras que se vê na televisão, que dizem, eu fiz um bombardeamento de precisão para acertar um alvo militar. Depois foi um hospital, um infantário. Pronto. Ou seja, há efeitos colaterais que temos que saber lidar com eles. Há sempre efeitos colaterais, não vamos pensar, estes medicamentos, digamos, segunda forma, que é uma forma mais recente, o primeiro exemplo é um medicamento chamado imatinib, em 2001, que revolucionou o tratamento da leucemia mieloide crónica. Basicamente, um doente com leucemia mieloide crónica, naquele tempo, se não conseguisse ser transplantado, tinha 4 anos de vida, 3, 4, 5 anos de vida. Eu ainda há pouco tempo encontrei um senhor que estava a ser tratado há 14 anos. Com um comprimido por dia, sim. E depois há outros parecidos com esse que respondem a algumas resistências. Portanto, esta inovação que apareceu em 2001 depois foi, de alguma forma, copiada noutros mecanismos, noutros processos, e há um grande conjunto de medicamentos, normalmente são orais, são comprimidos, e que conseguem tratar uma série de situações, durante algum tempo pelo menos, ou durante muito tempo, dependendo da doença. E esta é, no fundo, a segunda forma de tratar o cancro. É a terapêutica alvo, ou seja, procurar um alvo específico com uma pequena molécula e lá interferir nesse alvo. E atacar. Muito bem. A terceira forma, e eu costumo dizer com piada, foi inventada nos anos 80, mas que a inovação a sério foi em 2014, 2011, 2014, 2015, é a imunoterapia. Ou seja, é eu procurar arranjar uma maneira do nosso sistema imunitário ir atrás do tumor. De alguma forma. Então somos nós que estamos a combater o tumor. De alguma forma. O exemplo dos anos 80 tem alguma piada, porque basicamente no pós-operatório julgo de tumores da bexiga, uma forma que se percebeu que limitava as recidivas era meter lá dentro bacilos da tuberculose. Portanto, BCG, bacilo calmette-guerin, uma estirpe modificada para não infectar. Mas para quem está a acompanhar, perceber, António, só para termos aqui um ponto de explicação, um bacilo é a forma de uma bactéria? É uma bactéria, é uma bactéria que é metida, é a mesma bactéria que causa a tuberculose, embora modificada. Escolheu-se uma estirpe que não infecta, digamos, não causa tuberculose, mas causa uma reação imunitária local. E isto portanto, quase que estamos a despertar o sistema imunitário que vai conseguir... Para alguma coisa que tenha sobrado do tumor. Isto continua-se a usar. Ainda esta semana, no meu hospital, preparámos para alguns doentes... Mas para os mesmos tipos de cancro ou para outros? Não, eu estou a falar de uma coisa muito local. É um exemplo muito local de uma situação, tumor da bexiga, uma coisa semelhante. E estávamos mais ou menos aqui. No início do século, deste século XXI... deu-se um passo muito grande com medicamentos como o rituximab, usado em muitas doenças hematológicas com um sucesso estrondoso, que foi juntar à quimioterapia um anticorpo que vai ativar o sistema imunitário contra determinadas células que têm um marcador de superfície, uma coisa que o anticorpo reconhece. Portanto, faz-se um anticorpo especial para aquele marcador de superfície da célula, ele vai lá, encaixa ali e a partir daí há vários mecanismos de ação, alguns dos quais terão a ver com o sistema imunitário, que vão destruir aquelas células. É quase como uma bandeirinha para dizer onde é que se deve atuar, não é? Sim. Muito bem, também. Sim, senhor. E depois, o que aconteceu mais recentemente, e isto, penso que o grande pulo foi perto de 2015, foi perceber-se que também se podia fazer imunoterapia despertando
o sistema imunitário, ou seja, alguns investigadores começaram a descobrir que havia tumores, nomeadamente melanoma, que é um tumor da pele bastante conhecido, infelizmente, porque é muito grave, estavam infiltrados com células do sistema imunitário, mas não se passava nada. As células estavam lá, mas não acontecia nada, não faziam nada ao tumor, e eles perceberam que o tumor, de alguma forma, se escondia dessas células. E, portanto, arranjaram anticorpos para bloquear esse mecanismo de evasão do tumor. E no momento em que o mecanismo é bloqueado, o sistema imunitário reage. Devo dizer que esta terapêutica não funciona em todos os tumores, não funciona em muitos, é muito transversal, os graus de eficácia são muito variáveis, mesmo de um determinado tumor, não funciona em todos os doentes, porque no fundo é o nosso sistema imunitário e o sistema imunitário é diferente. Mas também devo dizer, eu estou a pensar num doente que eu conheço, que estava muito mal de um tumor muito grave, agora não quero aprofundar muito, não vou o senhor ver o programa, pensar que estou a falar dele, estava numa fase quase terminal de um tumor muito grave há quase 5 anos. E ainda a semana passada preparámos medicação para ele. É a prova de que realmente é um tratamento efetivo. Naquele doente aquilo teve um efeito. Portanto, com um ponto importante, António, que é, nós temos que avaliar isto caso a caso, ou seja, sempre. Não há uma fórmula mágica que dá para toda a gente, para todos os tipos de cancro. Não, há protocolos, há maneiras de tratar. É muito importante que o oncologista que está a decidir o tratamento, ou o hematologista, se for um tumor do sangue, perceba a melhor maneira, a mais adequada àquele doente. Ele tem que jogar com muita coisa, com toxicidades, com reações adversas, com o estado do doente, e tem que procurar o padrão melhor para aquele doente e depois ir tentando perceber qual é a melhor maneira de prosseguir o tratamento. António, todos os cancros são tratáveis? Eu digo que a imensa maioria dos cancros são tratáveis. Tratáveis não é igual a curáveis. Então explique-nos a diferença, por favor. Então, eu posso tratar uma doença e fazer com que a pessoa viva 15 anos com a doença. Depois morre. Se eu curar a doença, a pessoa há de morrer de outra coisa qualquer. Certo, compreendo. Isso acontece a todos, não é? Claro. A ideia é aproximar o mais possível a esperança de vida de um doente oncológico de um doente não oncológico. Mas eu não consigo recordar da minha experiência como farmacêutica, eu não sou oncologista, portanto eu não ando a tratar doentes, só trato dos tratamentos, nenhuma doença que não seja de todo tratável. Curáveis, infelizmente, as que não forem curadas com cirurgia, radioterapia e quimioterapia adjuvante, também não conheço muitas. Certo. Diga-me uma coisa, de entre os diferentes cancros que existem e da sua experiência também, que é vasta, quais é que são aqueles que são mais difíceis de tratar? Quando surgem, temos que olhar com uma atenção redobrada, por assim dizer. Essa é uma pergunta difícil. Acho que é melhor vermos na televisão quando as pessoas, doenças como o cancro do pâncreas, sei lá, que é uma doença difícil, mas varia muito. Volto a dizer, o cancro é um conjunto de doenças, mesmo quando nós demos, é um cancro do pâncreas, mas os cancros do pâncreas não são todos iguais. Claro. Ou é um cancro do pulmão. E é um cancro do pulmão de não pequenas células, mas também não são todos iguais os cancros de pulmão de não pequenas células. Portanto, depende muito. Não é uma coisa que eu dei uma resposta assim. Ocorre-me o pâncreas porque é muito mediático. A pessoa para ouvir faleceu, figura pública X, na sequência da luta contra um cancro do pâncreas. Pronto, mas é só um exemplo. Existem outros, claro, com certeza. Tenho aqui um farmacêutico, não posso deixar de perguntar fazer aliás esta pergunta, que é: qual o papel do farmacêutico na jornada do doente oncológico? Onde é que se atua? Eu acho que se nós não tivéssemos lá, isto corria muito mal. Muito diretamente. Bom, então vamos por partes. A primeira coisa que nós fazemos, eu estou a pensar em farmacêuticos hospitalares neste caso, que é o que eu sou, não tenho experiência dos outros ramos da profissão. A primeira coisa que fazemos é ter lá os medicamentos. E garanto que isto não é nada fácil. Não é nada fácil, nomeadamente devido aos processos administrativos, estou a pensar no sistema público, aos processos administrativos inerentes à contratação pública, toda a carga administrativa é muito pesada, mas para além disso, esta carga administrativa obriga a uma carga técnica muito pesada, porque se eu não definir bem o que quero, acabo de comprar o que não quero. Dou-lhe um exemplo muito simples. Imagina um medicamento de quimioterapia que tem 2 apresentações no mercado. Uma que demora meia hora a preparar e uma que se prepara em 5 minutos.
Eu estou num hospital como o IPO de Lisboa que tem 250 doentes para tratar todos os dias. Tem que haver Eu, rapidez. obviamente, quero a forma que demora 5 minutos, porque eu não tenho tempo para usar a outra. Mas se eu não definir bem as características técnicas do que quero comprar, aquilo entra no rolo compressor da contratação pública e sai uma outra do outro lado. E já não posso voltar atrás. A componente financeira entra ou não aqui no processo de tomada de decisão? Porque se essa fórmula que demora 5 minutos for 10 vezes mais cara, vou ou não escolhê-la? Também é uma pergunta interessante. Não costuma ser esse tipo de proporção. Por vezes pode ser mais cara, 5%, 10%, não costuma ser esse tipo de proporção. Por outro lado, a escolha vai depender do contexto. Ou seja, se eu estiver num hospital em que eu faço 5 tratamentos por dia, eu se calhar consigo viver bem com uma forma de preparação mais demorada. Se eu tiver que fazer 250 tratamentos, não. Portanto, é uma questão contextual. Temos que contextualizar, claro. Este papel do farmacêutico tem vindo a mudar ao longo dos anos? Sim, porque eu fiquei no primeiro ponto. Estou-lhe a tentar dar aqui a deixa para continuar. Eu só comprei os medicamentos. Depois de comprar... Para já, há uma coisa que também tem que ser dita. Os medicamentos, em geral, os medicamentos novos, e em particular os medicamentos para o cancro, têm preços muito elevados. Eu não sei se as pessoas têm a noção que há comprimidos, um por dia a 300 euros cada comprimido. Que na farmácia comunitária isto não existe. Mas nas farmácias hospitalares há comprimidos. Cada comprimido custa 300 euros. O padrão de um medicamento oral para o cancro, neste momento, está perto dos 100 euros por dia de tratamento. Se eu tiver 200 doentes todos os dias a ir à porta de um hospital como o IPO, mas se eu pensar de Santa Maria, Santo António e São João, eu vou ter muitos mais doentes oncológicos e não só. Os medicamentos têm um preço muito elevado. Portanto, todo o processo implica uma gestão muito rigorosa. Porque qualquer erro, qualquer desperdício tem impacto. Mas depois há o outro passo, e era aí que eu queria chegar. O que nós fazemos a seguir é prepará-los. Há muitos anos, quando os medicamentos, a famosa quimioterapia que eu comecei por falar, apareceu, isto era feito pelos enfermeiros nas enfermarias. E não há nenhum problema com a competência dos enfermeiros. São profissionais fundamentais e que sabem fazer o seu trabalho. Começa logo a surgir um problema. Se isto, para um doente com cancro, tem toxicidades e ele vai fazer para curar uma doença grave, para um profissional saudável que está a trabalhar com aquilo, não convém estar exposto a anos a fio, porque senão ainda apanha ele próprio alguma doença. Claro. Portanto, pensa-se, temos que proteger estas pessoas, temos que arranjar condições especiais para preparar. Se vamos arranjar condições especiais, não podemos pôr uma câmara de fluxo laminar e uma sala de preparação em cada cantinho do hospital. Vamos centralizar. Quem é que sabe preparar medicamentos? São os farmacêuticos. Portanto, isto foi para a farmácia. Isto é um movimento que aconteceu em países do norte da Europa nos anos 70 do século passado. Em Portugal foi um bocadinho mais tarde. Demorámos um bocadinho mais a Nós, no Hospital da Marinha, onde eu trabalhava na altura, foi em 93 que começámos. O terceiro hospital do país a fazer aquilo. Julgo que o segundo e o Hospital Militar Principal foram os militares que começaram a fazer isto. E gradualmente, julgo que hoje em dia é tudo preparado na farmácia. O preparar na farmácia tem a função de proteger o operador, mas também a função de proteger o doente. Porque o doente com cancro naturalmente está fragilizado pela doença, pelos próprios tratamentos. E nós temos que ter garantia que não há contaminação com bactérias, com vírus, com fungos, que piorem a situação do doente. Temos que o proteger ao máximo, não é? E, portanto, o nosso processo de preparação também tem a ver com isto. E depois uma outra coisa importante que tem a ver com a preparação na farmácia hospitalar tem um conjunto de passos, há uma validação, uma preparação de tabuleiro, uma preparação propriamente dita e uma libertação. Isto são passos para combater o erro, porque o erro existe. Ou seja, qualquer são pessoa... humanos, é normal. Exato, qualquer pessoa que trabalha, a não sei que seja mentirosa e diga, eu nunca faço erros, não conheço ninguém a sério que seja isso. Mais cedo ou mais tarde vai cometer um erro. Repare, eu dou sempre exemplos do IPO, tive lá 19 anos, é difícil. O IPO fazia, quando eu saí de lá em 2021, fazia 41 mil tratamentos num ano. Cada tratamento podia ter 3 ou 4 medicamentos. Portanto, estamos a falar de 100 mil tratamentos. Se eu tiver uma taxa de erros de 1%, já tenho 1000 erros. Um erro com citotóxico pode matar um doente. Claro. E, portanto, nós temos uma série de barreiras para que isto não aconteça. Para minimizar o erro, no fundo. E trabalhamos em conjunto com os médicos, com os enfermeiros. Eles também são barreiras. No fundo, a farmácia representa uma barreira central ao erro,
O médico e o enfermeiro são duas outras barreiras. António, falou da articulação com os médicos, com os enfermeiros. Gostava de lhe perguntar, particularmente quando temos efeitos secundários. Ao início explicava-nos que é normal, em consequência da terapêutica que é administrada ao utente, existirem efeitos secundários. Como é que é feita esta gestão, esta minimização dos efeitos secundários? É em articulação com o médico? É o farmacêutico? Como é que isto se gera? É uma situação essencialmente médica, porque uma reação adversa, como o Infarmed lhe chama, é um sintoma. E o diagnóstico, a avaliação de sintomas é um ato médico. Portanto, é natural que seja o médico. Embora nós tenhamos um papel, por exemplo, da definição da terapêutica antiemética padrão, para as pessoas não vomitarem, terapêutica, porque nós, outra coisa que nós fazemos para combater o erro, nós, farmácia hospitalar, é desenhar os protocolos. Portanto, nós vamos à literatura internacional e tentamos desenhar um protocolo de prescrição que hoje em dia se mete em sistemas informáticos. Neste momento tenho que meter água na conversa. E faz muito bem. Meter água na conversa às vezes já é a melhor solução, sabia? E esse protocolo antiemético vai ser um apoio ao médico a garantir que há sempre uma prevenção da reação adversa, do evento adverso. Onde nós interferimos mais, e se me permitir até lhe contava uma história num minuto... Não vamos ter tempo, temos que andar. Estamos quase a acabar. É verdade, estamos mesmo a acabar. Onde nós interferimos mais é nas interações. E muitas vezes nós fizemos uma pequena análise no nosso hospital, agora onde eu trabalho, e encontramos 20% dos doentes que estavam a fazer tratamento tinham interações graves com medicamentos que faziam por outras coisas, hipertensão, diabetes. Olha, fiquei tão interessado que até lhe vou deixar contar a história. Conte-me lá. É simplesmente isto. Primeiro, o diretor da Oncologia pede-nos para ver uma doente. Descobrimos que a senhora tinha 19 medicamentos, estava a fazer 19 medicamentos e tinha 91 anos. 19 medicamentos. E ele queria perceber, eu posso prescrever alguma coisa a esta senhora que não interaja com um dos 19 medicamentos? E realmente tivemos que mudar 3 ou 4 medicamentos à senhora, dependeram os 2. Fizemos isto em articulação com o médico. E depois, com base nisto, dissemos assim, olha, vamos olhar para os doentes. Pegámos uma amostra de conveniência de 20 doentes, fomos olhar. Encontramos 4 com interações graves. Não são interações ligeiras, moderadas, são interações em que a recomendação é par em 2 bases de dados diferentes cruzadas. Depois fomos falar com eles e levámos sugestões, naturalmente, não vale a pena dizer ao médico, olha, não pode fazer o seu isto, doente para a hipertensão não pode fazer isto. Até faço o quê? Morre do coração. Portanto, conseguimos fazer isso. E isto se faz pelos hospitais por este país fora. Mas repara, António, isso é a prova cabal de que a interação entre os profissionais de saúde é essencial para bem do doente. Sim, e eu sinto, deixa-me só dizer isto, eu sinto que sempre, quer no IPO, quer no Hospital das Forças Armadas, sempre que tentamos trabalhar com os médicos, temos uma recepção espetacular. Com os enfermeiros também, mas a este nível é mais com os médicos. Claro, compreendo. Temos uma recepção muito boa, eles gostam de trabalhar connosco, nós gostamos de trabalhar com eles. Há bocadinho falava-nos do Infarmed e eu fiquei particularmente interessado numa questão, que é muitas vezes ouvimos nos órgãos de comunicação social que determinado medicamento, determinado fármaco foi excepcionalmente autorizado para o tratamento do cancro X. Quem é que assegura este processo? É o Infarmed? Sim, quando houve excepcionalmente autorizado, eu tento explicar isso muito rapidamente. As agências reguladoras, ou seja, a Agência Europeia do Medicamento e nos Estados Unidos é a FDA, que é muito famosa, aparece nos filmes, mas nós pautamos pelo que se decide na Europa, não é nos Estados Unidos, nem sempre é a mesma coisa. A agência aprova um medicamento com base numa relação risco-benefício. Diz, este medicamento para esta doença grave faz mais bem do que mal. A partir daqui ele pode ser usado num doente na União Europeia. O que o Infarmed faz é uma coisa diferente, é dizer, queremos usar, queremos pagá-lo, como eu disse atrás, há valores muito elevados e crescentes envolvidos aqui. E nesta altura o Infarmed o que vai fazer é tentar avaliar se de facto vale a pena pagar aquilo e em que circunstâncias. Porque pode haver outros que façam a mesma coisa e aquele não tenha uma vantagem. Para a EMA não é importante, a EMA é a Agência Europeia do Medicamento. Para a EMA aprovou porque tem uma relação de risco-benefício favorável. Nós queremos de alguma forma escolher e depois até dar ferramentas ao Infarmed e ao Ministério da Saúde para negociar preços. Só que há doenças que não esperam. Ou seja, se eu tenho uma situação de uma doença muito grave e em que a EMA me diz este medicamento funciona nesta doença, eu não tenho nada para aquela doença, então há uma autorização excepcional e doente a doente o Infarmed é um processo que é rápido, é de dias e não de semanas. O Infarmed autoriza o uso desse medicamento doente a doente até concluir o processo
de financiamento pelo Serviço Nacional de Saúde e o medicamento poder ser usado em todos os doentes nas condições adequadas. Certo. Fiquei com uma dúvida de um ponto que falámos há bocadinho, quando falávamos de determinados alvos nas células que eram atingidos. Quer isto dizer que a terapêutica ao longo dos anos tem vindo a ser de algum modo personalizada? Ou seja, eu consigo personalizar um tratamento? O personalizar, no sentido de eu vou ao alfaiate e escolho o meu medicamento, não é bem assim, mas o que se começa a encontrar é que imagina o tal cancro do pulmão de células não pequenas, não sei porque é que lhe chamam assim, para inserir células mais ou menos grandes, mas pronto. Pegou moda assim, ficou É assim. o non-small lung cancer. Non-small cell lung cancer. Há várias entidades dentro disto e há várias mutações que estão por trás desta doença. E, portanto, eu hoje em dia vou pesquisar as mutações e já tenho medicamentos dirigidos a algumas mutações. E há mutações que são raras. Há alguns casos, só 1% dos doentes é que vão ter aquela mutação. E, portanto, eu vou ter uma terapêutica que é só para 1% dos doentes. Portanto, de alguma forma, sim, há uma personalização neste sentido em que cada vez mais eu tenho que pesquisar um painel de mutações, cada vez mais se pesquisam mais mutações e cada vez mais procuram mais alvos terapêuticos, até para tentar sequenciar. Esta mutação apareceu resistência, mas eu tenho outra. E isto nota-se nos 20 anos que eu tive mais ligado ao tratamento oncológico, isto nota-se. Nota-se na melhoria dos resultados. Falou em 20 anos. Se daqui a 20 anos estivermos a ter uma conversa semelhante, acha que ainda vai fazer sentido falar de quimioterapia? Acho. Será a base? É muito... A doença é uma doença nossa. Não é uma bactéria, não é um vírus que entrou por aqui dentro para nos infectar. É uma doença nossa. E, portanto, eu acredito que a base do tratamento vai continuar a ter um pacote. Vai ser sempre um pacote multifuncional. Mas pode ser... Eu gostava de me enganar, gostava que houvesse mecanismos inteligentes que detectassem todas as células desviantes e as corrigissem. Mas qual é que acha que é a tendência em termos de evolução? Por onde é que acha que tende a evoluir o tratamento do cancro? Acho que são estes 3 caminhos que eu disse. Quimioterapia, que tem evoluído pouco, também não tem muito para evoluir, evoluiu muito nos anos 90, 80 e 90, do século passado. Terapias-alvo, para alvos cada vez mais específicos, cada vez mais eficazes e menos tóxicas, e imunoterapia cada vez mais diferenciada e muitas vertentes. Uma coisa muito interessante que se fala muito agora é a terapia com células CAR-T, em que basicamente o que se faz, eu há bocadinho falei num anticorpo nos linfomas e um marcador das células e de alguma forma ajudava o sistema imunitário a destruir. Então, o que se faz nas células CAR-T é pegar numa célula da pessoa doente, infectá-la com um vírus que a põe a produzir um anticorpo e metê-la lá dentro outra vez. E ela vai produzir um anticorpo contra um marcador das células do tumor. E fica lá a fazer isso. Quer-me parecer então que há aqui um caminho grande pela frente e que... Mas a evolução existe e nós vemos lá acontecer. Sim, nós vemos lá acontecer. Agora, eu acho que é importante ficar claro, a doença é muito complexa. A doença não é uma doença, são muitas doenças. É muito complexo, nós dizemos o cancro, não são os cancros. É muito complexa, nós avançamos aqui, avançamos ali, mas não avançamos tudo. Claro. Ou se calhar avançaremos um dia. António, gostava muito de continuar a conversar consigo. Muito obrigado pela sua presença. Foi, de facto, uma conversa muito interessante que nos permitiu perceber como é que os tratamentos do doente oncológico são levados a cabo, o que é que podemos esperar nos próximos anos e até mesmo como é que a gestão dos efeitos secundários é garantida. Deixe-me recordá-lo, assim que nos acompanha, que todas as questões e sugestões que nos queira apresentar podem ser enviadas para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E parece que já chegamos ao fim de mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. Já reparou como o tempo voa? Por isso, deixe-me convidá-lo para o próximo episódio, que terá lugar no dia 28 de agosto. E desta vez estaremos a falar do exercício físico na prevenção e na doença oncológica. Será nosso convidado Carlos Neto, professor e especialista em motricidade humana. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem.
Este programa foi patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro.